Laringe. Então, a laringe, ela se estende desde a base da língua e vai até a traqueia, certo? A laringe, ela vai ser conectada por muitos músculos e ligamentos, acima do osso que eu havia comentado aqui, que é o osso ióide. Então, acima desse osso ióide, nós temos vários ligamentos e músculos que vão permitir aí a conexão com a laringe, certo? A laringe, ela vai ser formada também por 9 cartilagens conectadas umas às outras e também conectadas, né, a esses ligamentos e músculos. Nós podemos classificar, então, basicamente, 3 principais cartilagens envolvidas aí na laringe, presentes na laringe, né? Cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e a cartilagem traqueal. E um adendo, né, uma observação, a epiglote, ela se difere das outras cartilagens porque ela é elástica, diferente da hialina, que não é uma cartilagem muito elástica. Então, diante do que eu havia comentado, né, nós conseguimos aqui visualizar muito bem essas 3 principais cartilagens, né? Então, nós temos aqui, ó, a primeira, né, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e cartilagem traqueal. As 3 principais cartilagens da laringe. Ainda assim, podemos ver então a epiglote, né, que delimita o início da laringe. Nós temos aqui o osso ióide, que vai possibilitar um suporte, né, a ligamentos e outras estruturas. E temos então as cartilagens. Então vamos começar a falar um pouquinho delas, né? Só lembrando aqui, mais uma imagem tirada do livro Anatomia e Fisiologia de Selle, página 815. Então, primeiramente, começamos aqui com a cartilagem tireoide, né? A cartilagem tireoide, também comumente conhecida, né, como pomo de Adão, ela é muito mais ressaltada nos homens. Ela é a maior cartilagem da laringe, como a gente pode ver aqui, né? Então, basicamente, quais seriam as suas funções? Ela tem a função de proteger as cordas vocais, que vão estar logo abaixo, bem como as outras estruturas, né, que envolvem a laringe, por ser a maior cartilagem, né? Então, função de proteção das estruturas internas da garganta, como as cordas vocais, certo? Além disso, ela também vai contribuir com o processo de vocalização, certo? Essa, então, é a cartilagem tireoide. Um pouco mais abaixo, nós temos aqui, ó, a cartilagem cricoide. Nessa imagem, se a gente olhar, né, numa vista anterior aqui, ó, nós podemos perceber que ela é um anel, certo? E na vista posterior, a cricoide é essa aqui. A gente percebe que ela, então, ela faz uma volta completa, um círculo completo na laringe, né? E é a única cartilagem que faz isso. Perceba aqui, ó, que, por exemplo, a cartilagem traqueal, ela não faz um círculo completo, né, na laringe, é um semicírculo. Então, existe também essa diferença da cricoide para as outras cartilagens. Ela vai ter, então, também a função de suporte estrutural, né, porque a gente percebe que ela está justamente aqui na base do órgão, né, na base da laringe, ok? E vai servir de ponto de fixação para músculos e ligamentos, assim como também está envolvida no quê? Na fala, né? Na fonação. Uma vez que nós temos aqui logo abaixo, né, as nossas cordas vocais. Ok? Então, perceba aqui, ó, esse ligamento cricotireoide, né? Então, a gente percebe que ele está justamente aqui nessa porção, tanto aqui da cartilagem tireoide como a cricoide. Então, são estruturas que permitem, né, que ligamentos e músculos se liguem ali, formam pontos de apoio. E uma coisa interessante, que até se a gente apalpar, a gente vai perceber que existe uma certa elasticidade, né? E por que isso é importante? Quando, por exemplo, estamos deitados ou fazemos uma rotação com o pescoço, é importante que essas estruturas elas sejam minimamente elásticas para que não ocorra o quê? Colapso da laringe, né? Para que a passagem de ar ela não se comprometa. Então, por exemplo, imagina se ela fosse uma estrutura rígida. Ao fazermos isso, o ar não conseguiria passar, porque ela não moveria junto, né? Então, existe toda uma perfeição dessas estruturas para que todas as funcionalidades, né, sejam perfeitamente realizadas. Então, por último aqui, a cartilagem traqueal. Vemos aqui, né, pela vista anterior, que são várias cartilagens traqueais. E ela começa... vamos ver aqui...
São anéis incompletos de cartilagem hialina. Então, aí a gente já percebe, olha só, cartilagem hialina é uma cartilagem que não é muito elástica. Então, já nessas cartilagens traqueais, não temos uma porção muito elástica, né? Elas vão impedir, então, o colapso da traqueia durante a respiração, garantindo passagem de ar para os pulmões e vão auxiliar também na flexibilidade e mobilidade da traqueia, certo? Então, essas 3 cartilagens são as principais presentes aí na estrutura da laringe, né? Então, só retomando, cartilagem tireoide, a maior de todas, cartilagem cricoide, a única que consegue fazer um círculo completo em torno da laringe, e as cartilagens traqueais, né? Aí aqui nós temos a traqueia, ok? Para além disso, temos que falar, né, da questão das cordas vocais, já que estamos estudando a laringe. Então, existem 2 tipos de cordas vocais, nós precisamos fazer essa distinção. Existem as chamadas pregas vocais ou cordas vocais verdadeiras, né? E as pregas vestibulares ou cordas vocais falsas. As pregas vocais ou cordas vocais verdadeiras, elas vão estar localizadas abaixo das cordas vocais falsas, ou também chamadas de pregas vestibulares. E qual que é a sua principal função? Produção do som. Essa é a sua principal função. Se olharmos também anatomicamente, eu não consegui trazer aqui, né, uma imagem, mas existe uma diferença entre as pregas vocais verdadeiras, as pregas vocais e as pregas vestibulares, que está justamente na questão da vascularização, né? Se a gente for olhar, as cordas vocais verdadeiras, elas são mais esbranquiçadas, porque tem menos vascularização, enquanto as pregas vestibulares têm maior vascularização, né? Então, as pregas vestibulares, ou também chamadas de cordas vocais falsas, elas ficam acima das cordas vocais, das pregas vocais verdadeiras, e tem como função a proteção das cordas verdadeiras, né? Porque ela está acima. Então, quem está acima faz a proteção das cordas vocais verdadeiras, né? Que produz o som, ou também chamadas de pregas vocais, ok? Então, dentre as funções da laringe, de acordo com o que nós vimos até aqui das suas estruturas, né? Quais seriam suas funções? Passagem livre para o movimento de ar pelas cartilagens, né? Tanto cartilagens tireoides como a cartilagem cricoide. Ela impede o quê? Que líquidos e sólidos entrem pelo trato respiratório, né? E basicamente, quem que vai fazer essa função? É a epiglote. Mas, além da epiglote, a principal responsável pela passagem ou não, né, desse mau encontro, digamos assim, dos sólidos e dos líquidos para o trato respiratório, seriam as cordas vocais, porque elas têm essa capacidade de se abrirem e fecharem, né? Então, olha só, fechamento das pregas vocais vestibulares são as mais importantes aí para evitar que essa ocorrência, para que ocorra, né? Ocorra essa ocorrência. Os sons agudos, então, eles vão ser produzidos somente quando a porção anterior das pregas vocais vibrarem. Já o som grave, quando as partes mais robustas, né, quando as porções maiores das pregas vocais vibrarem, nós teremos, então, sons graves. Lembrando, né, que essa distinção também sofre influência dos hormônios, né? Por isso que homens com maior produção de testosterona geralmente têm vozes mais graves. E também, além dessas 3 funções, nós temos também a questão da produção do muco, extremamente importante para o processo de reter partículas invasoras, né, micro-organismos. Ok, então, só retomando, passamos aqui pela cavidade nasal, adentramos a faringe, adentramos a laringe, né, como nós vimos aqui, ó, epiglote, a prega vestibular, a prega vocal, ok? A cartilagem tireoide. Então, o que a gente percebe? Que a prega vocal é a verdadeira. Então, ela vai estar abaixo da prega vestibular, que é também chamada de prega falsa, né? Prega vestibular, função de proteção. Prega vocal, função de produção do som. E a cartilagem cricoide, né, que nós vimos. A traqueia, aqui, e o esôfago, que vai levar, então, o alimento, líquidos, né? Mas aí para outro sistema,
certo? Então, adentramos nessa outra estrutura agora, a traqueia. Então, a traqueia, ela é formada basicamente pelo quê? Pela cartilagem hialina, que basicamente está presente em todas as estruturas aqui que citamos aqui, até agora, né? A traqueia, então, ela subdivide-se. Na verdade, antes disso, ela é um tubo membranoso, né, que desce da laringe e vai até a quinta vértebra torácica. Então, essa é a sua extensão. Início da laringe até a quinta vértebra torácica. E a gente percebe o quê? Que além das cartilagens hialinas presentes aqui, nós temos uma cartilagem mais superior possível, carina, né? Carina é, então, a cartilagem que forma aqui essa pequena divisão. Então, a traqueia ela vai se subdividir em dois brônquios principais, ou também chamados de primários. Então, perceba aqui ó, que ela se divide em dois brônquios principais, brônquio principal ou primário, né, que vão cada um para um pulmão. Então, nós temos o pulmão direito e nós temos o pulmão esquerdo. Olhando aqui, né, vamos falar com mais detalhes quando chegarmos no pulmão, mas é possível perceber o quê? Que o tamanho dos pulmões são diferentes, assim como os brônquios principais também são diferentes, certo? Então, só para a gente já ficar pensando sobre isso. Então, vista anterior das estruturas que compõem o sistema respiratório, também tirei da Anatomia e Fisiologia de Seeley, página 819. Então, existe ali uma estrutura que nós chamamos de árvore traqueobronquial, que é justamente o conjunto de todas as vias aéreas a partir da traqueia, certo? Então, ela é chamada de árvore traqueobronquial. Então, voltando, né, à questão que eu comentei. Por que, então, que o brônquio principal direito é maior que o esquerdo? E a gente percebe o quê? Que além de ser maior, né, em diâmetro, ele é mais alinhado com a traqueia do que o esquerdo. Tá vendo? Ele é mais alinhado, enquanto esse aqui é um pouquinho mais torto. Isso se deve justamente ao posicionamento do coração, né? O coração ele está localizado centralmente, só que ele tem o seu, não o seu ápice, né? Mas a pontinha dele voltada majoritariamente para a porção esquerda. Por isso que o pulmão esquerdo ele é menor. E as estruturas, né, por consequência, têm que seguir esse modelo para que ocorra uma correta funcionalidade. Então, se a gente seguir aqui, né, traqueia, carina, subdivisão, brônquio principal ou primário. Depois, nós temos o quê? Brônquios secundários, que seria este aqui, né? Os brônquios secundários também são chamados de lobares. E as ramificações dos brônquios lobares ou secundários dão origem aos brônquios segmentais ou terciários. Esses, por sua vez, vão originar os bronquíolos e os bronquíolos vão originar os bronquíolos terminais, certo? Que seria esse último aqui. Mas o que é importante também é a gente destacar que além do tamanho do pulmão, nós temos outra diferença, que são os lóbulos, né? A gente percebe aqui que o pulmão direito, ele tem 3 lobos, e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. E por que isso é importante? Porque os brônquios lobares no pulmão direito estão em diferentes quantidades, né? No pulmão direito e no esquerdo. No pulmão direito, nós temos 3 brônquios lobares. Já no pulmão esquerdo, nós temos 2 brônquios lobares. Por que isso? Porque cada brônquio lobar vai ser responsável por oxigenar, né, os lóbulos, certo? Então, aqui nós temos no pulmão direito, né, 3 lobos, o superior, o médio e o inferior, e ele precisa então de 3 brônquios lobares, ou também chamados de brônquios secundários, porque são responsáveis por ventilar um lobo, assim como eu comentei, certo? Já o pulmão esquerdo, então, ele apresenta 2 lobos, somente então o lobo superior e o lobo inferior, por isso ele vai apresentar 2 brônquios lobares para que ocorra a ventilação, certo? Desses dois lobos. Né? Então, só retomando aqui, os brônquios lobares, eles originam os brônquios segmentários ou terciários, né, conforme eu havia dito. Então, brônquios lobares vão originar os brônquios segmentais ou terciários,
e esses, por sua vez, vão originar os bronquíolos, né? E é importante destacar aqui que os bronquíolos são estruturas muito pequenas, né? Estruturas que medem em torno de 1 milímetro de diâmetro, que vão se ramificar, formando até os bronquíolos terminais, conforme eu também havia mostrado aqui, ó, bronquíolo terminal, certo? Então, um pequeno esquema também, novamente, nós temos, então, a ramificação, né? De bronquíolos primários ou principais, nós originamos bronquíolos secundários, lobares, que por sua vez originam brônquios terciários ou segmentares e formam, então, os bronquíolos, né? Uma escala de ramificação, digamos assim.